Vamos dar uma pausa de dois minutos para quem está nos acompanhando pela TV. Você que está no YouTube, segue com a gente. Bom, vamos lá, Gustavo. Uma coisa muito interessante agora que o Hidalgo falou, e é sempre uma dúvida que fica em muita gente que tenta entender esse movimento eleitoral, é essa questão dos prefeitos, dos vereadores, o chamado voto municipalista, né? Que é uma coisa que sempre foi muito atrelada a grandes caciques do Centrão, que conseguem ali ter suas bases eleitorais bem definidas, tem uma série de prefeitos, né? Essa campanha a gente está vendo muita gente falando assim, não, tal candidato ao Senado não tem tantos prefeitos, ou vai ter mais prefeitos, então ele é favorito, menos favorito. Mas quando isso chega na eleição presidencial, eu acho que surge um ponto de interrogação. Porque justamente por causa desse eleitor mais politizado nas redes sociais, talvez ele não esteja tão ligado nas eleições a deputado federal, a senador e a governador, mas é difícil você falar um eleitor politizado que não está ligado na eleição presidencial polarizada entre Lula e Bolsonaro, essa sensação de um lado e do outro, de estar enfrentando o bem contra o mal, né? Ou a gente vence ou o mal vai vencer, ou o mal triunfará aqui nessa eleição. Então é uma dúvida que a gente fica assim, o quanto que o voto municipalista, o voto que é buscado por prefeitos, o voto que é buscado por vereadores, impacta não nas eleições locais, a governadores ou deputados federais ou senadores, mas na eleição presidencial, esse grande espetáculo da eleição presidencial que a gente vê tão forte na mídia, tão forte nas redes sociais. E o voto municipalista hoje muda, ou a gente vai falar de novo, é a questão do voto mais ideológico. Esse eleitor já está consolidado esse 6% que a gente tinha falado ali não é tão impactado também por prefeitos, por vereadores, ele vai ser impactado por coisas que vão acontecendo ao longo do período eleitoral. E só para arrematar, esse número do 6% eu achei o máximo. Eu acho super interessante isso, porque se é uma margem de manobra tão pequena para os candidatos e qualquer deslize pode entregar de bandeja o ouro para o adversário, isso também significa que a gente vai ter candidatos mais silenciosos nessa eleição, porque quanto menos abrir a boca, menos a chance de fazer uma besteira, de falar uma besteira e de entregar. Então isso significa menos participação em debates, menos entrevistas, menos exposição, os marqueteiros mais atentos a ambientes controlados para os seus candidatos. É mais ou menos isso. Então, duas questões. Acho essa questão do voto municipalista impacta na eleição presidencial e margem de manobra pequena, margem de manobra de 6% do eleitorado apenas. Isso vai significar eleição controlada, ou a campanha muito mais controlada pelos marqueteiros, evitando deslizes o máximo possível? Antes do Murilo responder, a gente está de volta. Para você que está nos acompanhando na TV, a gente está de volta aqui com o Murilo Hidalgo, diretor da Paraná Pesquisas. Murilo, agora você responde a pergunta do Gustavo. Olha, quanto ao voto municipalista, Gustavo, o que eu vejo, tá? O Centrão domina praticamente 70%, 80% desse voto, que é o voto trabalhado, que a gente fala, dos prefeitos, dos vereadores, certo? Aonde que eu vejo a mudança para o segundo turno, certo? Aonde que esse voto pode favorecer um ou favorecer o outro? Eu não vejo esse voto ideológico, porque os candidatos já têm, como eu te falei, 90%, 92%, na realidade de hoje, já escolheu entre Lula e Flávio Bolsonaro, já está escolhido. O que vai pesar muito no segundo turno, se estiver no segundo turno, que é o possível pela de hoje, ao meu ver, chama-se a palavra abstenção. A abstenção. Porque esse centrão, esses prefeitos, esses vereadores, deputados federais, deputados estaduais, eles que movimentam a campanha. Certo? Eles que movimentam a campanha. Certo? E no segundo turno, eles estando fora, distante de tudo isso, não tendo eleição de governador, essas eleições se tornam muito frias. Essa mobilidade desse voto trabalhado e do centrão diminui muito. Aí fica no quê? No voto da torcida organizada, porque hoje tanto Flávio quanto Lula, eles têm torcidas organizadas. Muita gente torcendo por eles, tá? Aonde a abstenção será maior e menor, esse pode ser um fator que vai decidir as próximas eleições. E surge também, e os outros candidatos, que peso eles dão para esse segundo turno? Os que não vão para o segundo turno, né, na disputa presidencial, não tem um peso grande ali, se juntar, por exemplo, o eleitor do Caiado, o eleitor do Renan Santos, o eleitor do Zema, não pode ajudar o Flávio, de repente, a superar o Lula? Que peso que eles têm, que você vê nas pesquisas hoje, que peso que eles têm
nesse segundo turno? Olha, Hugo, muito boa a sua pergunta. Pelas pesquisas hoje, você tem em torno de 70% de quem vota em Romeu Zema e Ronaldo Caiado votando em Flávio Bolsonaro no segundo turno. Então, quer dizer, o fato deles apoiarem ou não, eu vejo, assim, é importante, mas não é decisivo porque o eleitor já vai direto. O eleitor já vai direto. O Renan Santos hoje está meio que dividido entre Lula e Bolsonaro, não sabe nenhum, certo? Agora, com certeza tem um peso. Agora, o que eu vejo? Tanto eles não indo ao segundo turno, principalmente Caiado e Romeu Zema, eles vão dar ênfase aos seus estados. E qual é a dificuldade do Flávio hoje? Tanto em Goiás quanto em Minas Gerais, o Flávio tem que torcer para, no segundo turno, não ser um embate entre o candidato do Caiado, que é Daniel Vilela, contra o Wilder Moraes, que é o senador. Sim. E em Minas, o Flávio foi o candidato do PL contra o Matheus Simões. Por quê? Aí poderia fazer com que esses candidatos abertamente não apoiassem o Flávio, porque eles precisam, no mínimo, manter seus estados, né? É curioso isso. É engraçado quando você fala, eu até me impressionei aqui, quando você fala, pô, eleitor do Renan Santos pode migrar, uma parte diz que pode votar no Lula no segundo turno, eleitor de Ronaldo Caiado, de Romeu Zema. Pra gente que acompanha a política, a gente sabe que as pessoas mudam, mas isso parece um pouco contraditório, né? Porque são caras de direita, e aí o cara migra da direita pra esquerda no segundo turno, mas eu sei que a eleição, o eleitor comum não segue, né, muito essa lógica, né? E acho que a gente pode... Não segue essa lógica, e se você for ver, como eu falei, de Caiado e de Zema, 70%, que é uma transferência muito grande. Já de Renan Santos está dividindo por quê? Porque ele está criticando muito o Flávio Bolsonaro, né? O eleitor dele, que hoje ele tem pouca intenção de voto. Esse pouco que ele tem, eu te diria que é eleitor do MBL, eleitor do Missões, certo? Quando ele vê ele criticando o Flávio, ele também vai ganhando rejeição ao Flávio, né? Entendi. E acho importante falar sobre essa questão do Renan Santos, porque o Missão é um partido novo, um partido criado para essa eleição, mas o MBL é o movimento que origina o partido, é mais antigo. E nas eleições de 2022, o MBL pregou o voto nulo no segundo turno, né? Pregou o voto contra o Jair Bolsonaro e contra o Lula. Então essa posição deles de assim, ou sou eu ou não é ninguém... Vamos ver qual vai ser o comportamento do Renan, que se ele pregar o voto nulo também, se somando com a abstenção aí ou a desmobilização nos estados que já resolveram no primeiro turno, pode aumentar ainda mais, né, a abstenção. Pregar voto nulo e abstenção com essa situação dos estados, isso É que eu acho que pro Renan é muito mais interessante ele sair dessa eleição tendo um partido desligado dos dois outros polos. Eu sou alguma coisa diferente do bolsonarismo e eu sou uma coisa diferente do lulismo, do que efetivamente buscar ali um espaço, por exemplo, como seriam outros partidos que vão buscar compor com o vencedor das eleições, né? Acho que o que o Missão faz nessa eleição especificamente é justamente se consolidar como um partido visando talvez as eleições de 2028, as eleições municipais de 2028 e Sim. as eleições nacionais de 2030, que aí é aquela coisa, não vai ter nem Jair Bolsonaro, nem Lula, a gente é um espaço, claro, ainda vai falta mais de 5 anos para essa eleição, então seria aí sim um serviço de futurologia que eu prestaria e não é meu feitio. Mas acho que ele olha para 2030, ele olha para 2028, sabendo que essa eleição, por mais que ele esteja tentando fazer barulho, é muito difícil, né? E acho que essa é uma questão também para o Hidalgo. A gente hoje fala Lula e Flávio Bolsonaro, PT e PL, petismo e bolsonarismo. Existe espaço para algum desses outros 3 candidatos, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Romeu Zema, tomar a posição que hoje é de Flávio Bolsonaro? Como que o eleitor de direita hoje olha para Flávio Bolsonaro? É um voto assim... Que voto é esse que não permite alternativas? O Bolsonaro já se transformou efetivamente em algo tão grande quanto o Lula, assim, que não há espaço na esquerda para propor alternativas, e a gente viu nos últimos anos, por exemplo,
o quanto que outros partidos de esquerda, o PSB em 2014, por exemplo, o PDT em 18, em 22, tentou propor alternativas ao Lula de modo fracassado, de modo muito, muito pequeno ali para arranhar a votação do PT. Esses outros candidatos têm alguma chance? E o Flávio Bolsonaro, o bolsonarismo é a direita consolidada ou você entende que ainda há espaço para talvez uma surpresa, uma zebra nessas eleições de 2026, Hidalgo? Olha, a nosso ver, para um dos três crescer, tem que acontecer uma tragédia na campanha de Flávio Bolsonaro, certo? Porque dificilmente os três pegarão votos do Lula. Muito pouco provável. O Lula caia, o eleitor do Lula vote no Caiado, no Zema ou no Renan. Então, eles dependem de um deslize, de uma catástrofe, de uma denúncia muito forte sobre o Flávio Bolsonaro. Para quê? Para que eles herdem esse voto na expectativa de que eles possam vencer o segundo turno e o Flávio não. Então, eles dependem de um grande deslize do Flávio. Pela realidade de hoje, certo? Teria que ser uma coisa muito forte. Porque veio a história do filme, veio a história do Master, certo? E abalou, entre nós, abalou muito pouco a campanha do Flávio. Tanto que nas pesquisas dessa semana, já há um empate técnico no segundo turno entre Lula e Flávio, certo? Que mostra que não abalou muito pouco perto do que estava antes. Certo? Então, precisa acontecer alguma coisa para que esses candidatos herdem esse voto. E uma outra coisa que a gente tem percebido é que tanto Lula quanto Flávio, com certeza, como é uma eleição de 2 turnos, se mostrarem isso, eles vão fugir estrategicamente de debates, de entrevistas, porque eles não podem errar. Eles não precisam acertar nesse momento. Eles precisam chegar num jogo equilibrado para o segundo turno. Aí no segundo turno, com certeza, vai haver esses debates, aí fica muito mais difícil. Mas eu vejo provavelmente uma estratégia dos dois, eles se esquivando nesse primeiro turno desses confrontos, né? Para quê? Para que eles não deslizem e os outros candidatos não subam. Ô Murilo, deixa eu só ver se eu entendi. Você acha então que, pelo que as pesquisas têm mostrado, o caso Master não vai ter esse efeito todo esperado? Porque, assim, de um lado, a campanha do Lula aposta nessa história do caso Master para desgastar o Flávio, né? Por conta lá do filme. Do outro lado, a campanha do Flávio aposta ali no caso do INSS, do Lulinha, do Marcola, que é o ex-chefe de gabinete do Lula, para tentar desgastar o Lula. E até do Jacques Wagner, que tem um pouco a ver também, na verdade tem a ver com o caso Master. Você acha que esse caso Master, até as eleições, vai se dissipar um pouco a influência nas eleições presidenciais? Não tenho dúvida. Igor, se tiver fatos novos, não. Aí volta. Entendi. Mas com o que já foi apresentado, está precificado. O Flávio estava ganhando, empatado com um ponto na frente. Hoje ele está, te diria, 3 pontos atrás, uma média do Lula no segundo turno. Certo? Então já precificou isso, certo? Ele não jogou a campanha dele para 10, 15 atrás. Quer dizer, foi uma perda pequena. E, infelizmente, ou felizmente, sei lá como queiram interpretar, certo? Um dado que a gente sente, tanto Flávio, pegar 2 exemplos, tanto Flávio Bolsonaro quanto Jacques Wagner, vamos pegar 2 casos. Certo? O Flávio Bolsonaro, ele caiu no auge 4, 5 pontos com a denúncia do Master. E não foi pouco, foram 15 dias de muita informação sobre isso, certo? E caiu 4, 5 pontos. O Jacques Wagner, na Bahia, com todas as denúncias do Master, certo? Caiu exatamente os 5 pontos que o Flávio caiu.